Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai finalizar, então, o livro do Eclesiástico, que nós já começamos a falar sobre ele durante algum tempo, já alguns vídeos nós já estamos discorrendo sobre esse importante livro. Hoje a gente vai, então, finalizar os comentários acerca desse importante livro bíblico, o livro do Eclesiástico. A condição humana. Uma grande inquietação foi imposta a todos os homens, e um pesado jugo acabrunha os filhos de Adão, desde o dia em que saem do seio materno até o dia em que são sepultados no seio da mãe comum, seus pensamentos, os temores de seu coração, a apreensão do que esperam e o dia em que tudo acaba, desde o que se senta num trono magnífico até o que se deita sobre a terra e a cinza, desde o que veste púrpura e ostenta coroa, até aquele que só se cobre de pano, furor, ciúme, inquietação, agitação, temor da morte, cólera persistente e querelas. E na hora de repousar no leito, o sono da noite perturba-lhe as ideias. Ele repousa um pouco, tão pouco que é como se não repousasse, e no mesmo sono como uma sentinela durante o dia, perturbado pelas visões de seu espírito como um homem que foge do combate. No momento em que se julga em lugar seguro, ele se levanta, e admira-se do seu vão temor. Assim acontece a toda criatura, desde os homens até os animais, mas para os pecadores é 7 vezes mais. Além do mais, a morte, o sangue, as querelas, a espada, as opressões, a fome, a ruína, os flagelos, foram todos criados para os maus, e foi por causa deles que veio o dilúvio. Tudo que vem da terra voltará à terra, como todas as águas regressam ao mar. Todo presente, todo bem adquiridos perecerão. A boa-fé, porém, subsistirá eternamente. As riquezas dos injustos secarão como uma torrente. Elas assemelham-se a uma trovoada que estala na chuva. O homem que se regozija quando abre a mão, mas no fim os prevaricadores serão aniquilados. A posteridade dos ímpios não multiplicará os ramos. As raízes impuras agitam-se no alto de um rochedo. A vegetação que cresce à beira das águas ao longo de um rio será arrancada antes de todas as ervas dos campos. A beneficência como um paraíso abençoado, e a misericórdia permanecerá eternamente. Então aqui fala, sobre a condição humana, como que a condição humana é frágil. E realmente, para os ímpios é sempre muito pior, A morte, o sangue, as querelas, a espada, as opressões, as fomes foram criadas para os maus. E essas pessoas, elas com certeza não vão subsistir. Os ímpios, eles não vão subsistir, Eles vão realmente, a posteridade dos ímpios não multiplicará os ramos, porque os ímpios são abomináveis para Deus. De bem é melhor. Doce é a vida do operário que se basta a si próprio. Vivendo assim, encontrará um tesouro. Os filhos e a fundação de uma cidade dão firmeza ao nome. Nada mais estimada que um e outro uma mulher sem mácula. O vinho e a música alegram o coração. Sobre um e outro, porém, prevalece o amor da sabedoria. A flauta e a harpa emitem um som harmonioso. A língua suave, porém, supera uma e outra. A graça e a beleza são atraentes para o olhar. Mais do que uma e outra, a vegetação dos campos. Um amigo ajuda seu amigo no momento oportuno. Mais do que um e outro, uma mulher ajuda seu marido. Os irmãos são socorro no tempo da tribulação. Mais do que eles, porém, a misericórdia liberta. O ouro e a prata são bases sólidas. Um bom conselho, porém, supera um e outro. As riquezas e as energias elevam o coração. O temor do Senhor, porém, sobrepuja uma e outras. Nada falta àquele que teme o Senhor, e com ele não há necessidade de outro auxílio. O temor do Senhor é-lhe como um paraíso abençoado. Ele está revestido de uma glória que supera toda a glória. Então aqui fala, sobre de bem é melhor. Nada supera que, de fato, quem teme o Senhor. Quem teme o Senhor não sentirá nenhum medo, como nós dissemos anteriormente no momento da provação. E essas situações de sabedoria, principalmente, como nós sempre temos comentado, vale muito mais do que o vinho, a música, a flauta, a harpa. A língua suave supera uma e outra. Então, realmente, existem coisas que são melhores do que outras. Autonomia do sábio. Meu filhos, nunca leves uma vida de mendigo, pois mais vale morrer que mendigar. Quando um homem olha para a mesa de outro, sua vida não é realmente vida, na obsessão do alimento, porque se nutre dos víveres de outrem. Mas o homem moderado e educado se acautela contra isso. Na boca do insensato, a coisa mendigada é doce, mas nas suas entranhas arderá um fogo. O pensamento da morte. Ó morte, como tua lembrança é amarga,
para o homem que vive em paz no meio de seus bens, e para o homem tranquilo e afortunado em tudo, e que ainda se encontra em condição de saborear o alimento. Ó morte, tua sentença é suave para o indigente, cujas forças se esgotam, para quem está no declínio da idade carregado de cuidados, para quem não tem mais confiança e perde a paciência. Não temas a sentença da morte, lembra-te do que te precederam, e de todos os que virão depois de ti. É a sentença pronunciada pelo Senhor sobre todo ser vivo, que te sobrevirá por vontade do Altíssimo, 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Na habitação dos mortos não se tomam em consideração os anos de vida. Os filhos dos pecadores tornam-se objeto de abominação, assim como os que frequentam as casas dos ímpios. A herança dos filhos dos pecadores perecerá. O opróbrio prende-se à sua posteridade. Os filhos de um homem ímpio queixam-se de seu pai, porque é por sua culpa que estão envergonhados. Desgraçados de vós, homens ímpios, que abandonastes a lei do Senhor, o Altíssimo. Se nasceis é na maldição, e quando morrerdes, tereis a maldição como herança. Tudo que vem da terra voltará à terra. Assim os ímpios passam da maldição à ruína. Os homens se entristecem com a perda de seu corpo, porém até o nome dos ímpios será aniquilado. Cuide em procurar para ti uma boa reputação, pois esse bem te será mais estável que 1000 tesouros grandes e preciosos. A vida honesta tem um número de dias, a boa fama, porém, permanece para sempre. Então aqui fala o quão importante é você ser uma pessoa íntegra, não uma pessoa ímpia, porque a memória dos ímpios será esquecida. Os ímpios, eles passarão da maldição à ruína, porque se eles nascem na maldição e quando eles morrem também é na maldição que eles acabam sendo sepultados, porque a memória dos ímpios será esquecida, né? Então é importante você cultivar uma boa reputação e nunca temer a sentença da morte. Por quê? Porque a morte, ela é algo que, principalmente para quem tem o Senhor, é algo muito salutar. Verdadeira e falsa vergonha. Meus filhos, guardai em paz meu ensinamento, pois uma sabedoria oculta e um tesouro invisível. Para que servem essas duas coisas? Mais vale um homem que dissimula a sua ignorância que um homem que oculta a sua sabedoria. Tende, pois, vergonha do que vou dizer, porque não é bom ter vergonha de tudo, e nem todas as coisas agradam, na verdade, a todos. Envergonhai-vos da fornicação diante de vosso pai e de vossa mãe, e da mentira diante do que governa e do poderoso, de um delito diante do príncipe e do juiz, da iniquidade diante da assembleia e do povo, da injustiça diante do teu companheiro e de teu amigo, de cometeres um roubo no lugar onde moras, por causa da verdade de Deus e de sua aliança. Envergonha-te de pôr os cotovelos sobre a mesa, de usar de fraude no dar e no receber, de não responder àqueles que te saúdam, de lançar os olhos para uma prostituta, de desviar os olhos de teu próximo, de tirar o que lhe pertence e devolver-lhe. Não olhes para a mulher de outrem, não tenhas intimidades com tua criada e não te ponhas junto do seu leito. Envergonha-te diante de teus amigos de dizer palavras ofensivas. Não censures o que destes. Então aqui é importante a gente ter vergonha de algumas coisas, vergonha principalmente de ser uma pessoa imoral. Não repitas o que ouviste, não revelas um segredo. Assim estarás verdadeiramente isento de confusão e acharás graça diante de todos os homens. Não te envergonhes de tudo o que vou dizer e não faças acepção de pessoas até o ponto de pecar. Não te envergonhes da lei da aliança do Altíssimo, de uma sentença que justifique o ímpio, de um negócio entre teus amigos e estranhos, da doação de uma herança em favor de teus amigos. Não te envergonhe de usar uma balança fiel de peso certo, de adquirir pouco ou muito, de não fazer diferença na venda e com os mercadores, de corrigir frequentemente os teus filhos, de golpear até sangrar as costas de um escravo ruim. Sobre uma mulher má é bom pôr-se o selo, onde há muitas mãos emprega a chave. Conta e pesa tudo o que entregas, assenta o que dás e o que recebes. Não te envergonhes de corrigir o insensato e o tolo. Não te envergonhes dos anciãos julgados pelos jovens. Assim te mostrarás verdadeiramente instruído e serás aprovado por todos. Como cuidar de uma filha? Uma filha é uma preocupação secreta para seu pai. O cuidado dela tira-lhe o sono. Ele teme que passe a flor de sua idade sem se casar, ou que casada torne-se odiosa para o marido. Receia que seja seduzida na sua virgindade e que se torne grávida na casa paterna. Teme que casada ela viole a fidelidade, ou que em todo caso seja estéril. Exerce severa vigilância sobre uma filha libertina, para que ela não te exponha aos insultos dos teus inimigos, e te torne um assunto de troça da cidade, o objeto de mofa pública, e te desonre aos olhos de toda a população. Não detenhas o olhar sobre a beleza de ninguém, não te demores no meio das mulheres, pois assim como a traça sai das roupas, assim a malícia do homem vem da mulher. Um homem mau vale mais que uma mulher que vos faz bem, mas que se torna causa de vergonha e de confusão. Então aqui fala, né, como cuidar de uma filha. Uma filha é uma preocupação secreta para seu pai. O cuidado dela lhe tira o sono.
Ele teme que passe a flor de sua idade sem se cessar. Então, ou que casada torne-se odiosa para o seu marido. Então, de qualquer forma, é muito importante cuidar bem de uma filha. Bom, nós vamos então só fazer aqui mais um comentário aqui. Louvor de Deus e dos antepassados, grandeza de Deus na criação. Relembrarei agora as obras do Senhor, proclamarei o que vi. Pelas palavras do Senhor foram produzidas as suas obras. O sol contempla todas as coisas que ilumina, a obra do Senhor está cheia de sua glória. Porventura não fez o Senhor com que seus santos proclamassem todas as suas maravilhas? Maravilhas que ele, o Senhor Todo-Poderoso, consolidou, a fim de que subsistam para a sua glória. Ele sonda o abismo e o coração humano, e penetra os seus pensamentos mais sutis, pois o Senhor conhece tudo o que se pode saber. Ele vê os sinais dos tempos futuros, anuncia o passado e o porvir, descobre os vestígios das coisas ocultas, nenhum pensamento lhe escapa, nenhum fato se esconde a seus olhos. Ele enalteceu as maravilhas de sua sabedoria. Ele antes de todos os séculos será eternamente. Nada se pode acrescentar ao que ele é, nem lhe pode tirar. Não necessita do conselho de ninguém. Como são agradáveis as suas obras, e todavia delas não podemos ver mais que uma centelha. Essas obras vivem e subsistem para sempre, e em tudo o que é preciso todas lhe obedecem. Todas as coisas existem duas a duas, mas uma oposta à outra. Ele nada fez que seja defeituoso. Ele fortaleceu o que cada um tem de bom. Quem se saciará de ver a glória do Senhor? Então aqui a grandeza de Deus na criação. Tudo que Deus fez é perfeito, não há nele nada que seja, vamos dizer assim, errado, nada que seja imperfeito, como são os pensamentos e o comportamento dos homens. A criação. O firmamento nas alturas é a sua beleza. O aspecto do céu é uma visão de glória. O sol aparecendo na aurora anuncia o dia. A aura do Altíssimo é um instrumento admirável. Ao meio-dia queima a terra que resiste ao seu ardor. Ele conserva uma fornalha de fogo por efeito de seu calor. O sol queima 3 vezes mais as montanhas, despedindo raios de fogo cujo resplendor deslumbra os olhos. Grande é o Senhor que o criou, por sua ordem ele apressa o seu curso. A lua em todas as suas fases regulares, a marca do tempo e o sinal do futuro. É a lua que determina o dia de festa, sua luz diminui a partir da lua cheia. Ela que dá o nome ao mês, e sua claridade cresce de modo admirável até ficar cheia. É um sinal para os exércitos do céu, que lança no firmamento um glorioso esplendor. O brilho das estrelas faz a beleza do céu, o Senhor ilumina o mundo nas alturas. A palavra dos santos estão prontos para o julgamento, são indefectivelmente vigilantes. Observa o arco-íris e bendiz aquele que o fez, é muito belo no seu resplendor. Faz a volta do céu num círculo de glória. São as mãos do Altíssimo que o estendem. O Senhor, como a ordem, faz cair subitamente a neve, acelera a marcha dos raios de seu juízo. Por essa causa se abrem suas reservas e voam as nuvens como os pássaros. Por sua grandeza condensa as nuvens e as pedras de granizo caem em estilhaços. As montanhas são abaladas quando ele aparece. Por sua vontade sopra o vento do sul. O estrondo do trovão fere a terra, assim como a tempestade do aquilão e o turbilhão dos ventos. Espalha a neve como pássaros que pousam, como gafanhotos que se abatem sobre a terra. O olhar encanta-se com o brilho de sua alvura, o coração fica atônito ao vê-la cair. Deus espalha as geadas sobre a terra como sal. Quando as águas se congelam, tornam-se como pontas de cardo. Quando sopra o vento frio do aquilão, a água gela como cristal que repousa sobre toda a massa líquida, e veste as águas como se fosse uma couraça. A geada devora os montes, queima os desertos, e resseca como fogo tudo que é verde. O remédio para isso é o rápido aparecimento de um aguaceiro, orvalho após o frio atenua o rigor do gelo. A palavra do Senhor faz calar o vento, só com seu pensar apazigua o abismo, no meio do qual o Senhor plantou as ilhas. Os que navegam sobre o mar contam os seus perigos. Ouvindo-os ficaremos arrebatados. De admiração, ali se encontram grandes obras e maravilhas, animais de toda espécie e criaturas monstruosas. Por ele tudo tende regularmente para a sua finalidade. Tudo foi disposto conforme sua palavra. Diremos muitas coisas, porém faltarão palavras. Mas o resumo de nosso discurso é este: ele está em tudo. Que podemos nós fazer para glorificá-lo? Pois Todo-Poderoso está acima de todas as suas obras. O Senhor é terrível e soberanamente grande. Seu poder é maravilhoso. Glorificai o Senhor quando puderdes, que ele ficará sempre acima, porque admirável é a sua grandeza. Bendizei o Senhor e exaltai-o com todas as vossas forças, pois ele está acima de todo o louvor. Enaltecendo, reuni todas as vossas forças. Não desanimeis, jamais chegareis ao fim. Quem poderá contar o que dele viu? Quem é capaz de louvá-lo como ele é desde os primórdios? Muitos segredos são maiores que tudo isso. Só vemos um pequeno número de suas obras. O Senhor fez todas as coisas, ele dá sabedoria àqueles que vivem com piedade. Então, tudo foi criado por Deus. Existe uma grandeza de Deus na criação. Ele criou, então, a sabedoria, ele criou, então, o firmamento, ele criou os céus, ele criou tudo. Então, ele está acima de tudo e ele conhece
tudo. Não adianta a pessoa dizer que alguma coisa está oculta diante dos olhos de Deus. Ele criou principalmente as coisas boas para os bons e as coisas más e boas também para os maus. Então Deus, ele é o onisciente, ele é soberano e ele tudo se dispõe de acordo com a sua vontade, tudo se dispõe de acordo com com o seu desígnio, porque Deus é desde sempre e sempre será. Elogio dos antepassados. Façamos o elogio dos homens ilustres, que são nossos antepassados em sua linhagem. O Senhor deu-lhes uma glória abundante, desde o princípio do mundo, por um efeito de sua magnificência. Eles foram soberanos em seus estados, foram homens de grande virtude, dotados de prudência. As predições que anunciaram adquiriram-lhes a dignidade de profetas. Eles governaram os povos do seu tempo, e com a firmeza de sua sabedoria deram instruções muito santas ao povo. Com sua habilidade cultivaram a arte das melodias, publicaram os cânticos das escrituras, homens ricos de virtude que tinham gosto pela beleza, e viviam em paz em suas casas. Todos eles adquiriram fama junto de seus contemporâneos, e foram a glória de seu tempo. Aqueles que deles nasceram deixaram um nome que publica seus louvores, outros há dos quais não se tem lembrança. Pereceram como se nunca tivessem existido. Nasceram eles e seus filhos como se não tivessem nascido. Os primeiros, porém, foram homens de misericórdia. Nunca foram esquecidas as obras de sua caridade. Na sua posteridade permanecem os seus bens. Os filhos de seus filhos são uma santa linhagem. E seus descendentes mantêm-se fiéis às alianças. Por causa deles, seus filhos permanecem para sempre. E sua posteridade, assim como sua glória, não terá fim. Seus corpos foram sepultados em paz, seu nome vive de século em século. Proclamam os povos sua sabedoria e cante a assembleia de seus louvores. Então aqui consta o elogio aos antepassados, aos homens antigos que sabiam viver com prudência, que sabiam viver com sabedoria e cultivavam a arte das melodias, que eram dotados de grande virtude, que foram homens de misericórdia, que foram homens que viviam a caridade, as suas obras de caridade nunca serão esquecidas. A sua posteridade, os seus filhos terão uma santa linhagem, são uma santa linhagem, e os seus filhos permanecem para sempre, ao passo que aquelas pessoas que não têm virtude, que não têm prudência, serão esquecidas, tem pessoas que acabaram sendo realmente, não têm lembrança, é como se nunca tivessem existido. Bom, pessoal, com isso, então, nós terminamos esse importante livro do Eclesiástico. Espero que todos tenham gostado dessa nossa explanação. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.